Sejam bem-vindos a mais um Zoom Talk. Eu sou o Marcelo Ponce, eu tô de novo com o meu co-host Everton. E aí, Evertinho, como é que você tá, cara? Eu tô bem, Marcelo. Um prazer estar aqui novamente no Zoom Talk, né? E prazer receber você aqui também no nosso bate-papo. Isso, pessoal. Olha, antes de iniciar o nosso podcast, de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria que o Everton desse aquele recadinho de sempre, né, Everton? Ah, com certeza. Olha, você que está começando a assistir o Zoom Talk, se ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva-se em nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas. E claro, né, Marcelo, que nós continuamos aqui sempre fomentando, trazendo empresários, né, personalidades aí que realmente vai contribuir com você. É isso aí, pessoal. Não deixa de curtir, comentar, se inscrever no canal, porque não custa nada para você, mas para a gente nos ajuda muito. Com certeza. Everton, apresenta o nosso convidado de hoje. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje, né? Nós recebemos aqui no Zoom Talk para um bate-papo para lá de especial, né? Vai ser muito dinâmico, né, Marcelo? É um empresário, pai de 2 filhos, né? Do Leonardo e Laura, é casado com a Isadora. Ele é fundador da Coffee Cloud BR, uma empresa presente no aeroporto lá de Várzea Grande, que muitos falam que é de Cuiabá. É de Cuiabá, mas é na minha cidade, é Várzea Grande. E em breve abrirá uma nova loja ali no Jardim das Américas, aqui em Cuiabá. Além disso, ele é especialista em contrato, direitos de trabalho e compliance, com uma carreira corporativa com mais de 12 anos, sempre atuando em multinacionais como a Claro, JBS e a Ambar Energia. Seja bem-vindo, Gabriel Matos, ao Zoom Talk. Tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigado pela oportunidade. E falar que vai ser um prazer conversar com vocês aqui hoje. Um podcast que traz pessoas que inspiram outras pessoas. Eu confesso para vocês que maratonei aí os últimos episódios que vocês fizeram de uma extrema qualidade. Parabéns. Muito obrigado. Vai ser um prazer a gente conversar um pouquinho sobre a minha trajetória, como que eu vim parar em Cuiabá e que a gente possa inspirar outras pessoas que estão escutando e trazer mais gente boa para participar desse podcast com vocês. Legal, cara. Esse é o grande objetivo, né? Com certeza. Inspirar as pessoas. Inspirar. Se você se sentiu inspirado também, e agora é a sua vez, né? Inspirar as pessoas. Exatamente. Para a gente iniciar, Gabriel, eu gostaria que você contasse um pouquinho mais de você. O que te motivou a começar a empreender e o que te fez abrir os olhos para o empreendedorismo? Tá. Bom, antes de eu te responder, Marcelo, eu queria falar que esse encontro de hoje ele não é fruto do acaso, né? Nós estivemos ali, nós nos conhecemos dentro da Saúde Livre Vacinas. Isso mesmo. Então, já fica um recado para as pessoas que estão nos assistindo. Não acredite no acaso. Você tem que conectar esses pontos, né? Eu estava na Saúde Livre Vacinas dando a vacina na minha filha, quando o Everton e o Marcelo estavam lá com a equipe de gravação para gravar um material para a empresa. E daquele momento, dando a vacina na minha filha, nem imaginava que a gente pudesse se conhecer, é que surgiu a conexão e a oportunidade de estar aqui hoje. Então, muitas vezes as pessoas não dão bola para essa conexão entre pessoas, né? E às vezes deixa passar batido uma grande oportunidade. Então, eu não tenho a menor dúvida que desse encontro de hoje, em algum momento, alguém vai se conectar comigo dizendo que eu assisti o teu programa, junto com o Marcelo e o Everton, queria que você me ajudasse. Então, é importante as pessoas entenderem que é um efeito, né, uma causa e efeito que isso vai surtindo em algum momento. E aí, já partindo para a tua pergunta, eu entendo que isso vem de berço. Eu sou filho de jornalista, minha mãe é jornalista, publicitária, cresci dentro de uma agência de comunicação. Meu brinquedo favorito com 7 anos de idade era o Corodrol. Caralho. Legal. Fazia logomarca, servia cafezinho. Então, eu respirava aquele ambiente de criatividade, empreendedorismo, a vida inteira. E ao longo disso, eu fui desenvolvendo essa paixão por conversar com pessoas, entender as dores, as necessidades. E daí eu parti para a advocacia. Então, a vida inteira, quando decidi, né, seguir a carreira do direito, sempre busquei atuar
em escritórios de advocacia, lá em Recife, em Pernambuco, que é de onde eu sou. E logo depois de quase finalizar o curso, no último ali ano da faculdade, eu decidi migrar do escritório de advocacia para uma grande empresa, porque eu sentia a necessidade de estagiar em uma corporação. E hoje, olhando para trás, eu vejo que foi a decisão mais acertada que eu tomei na minha vida, porque para empreender você tem que saber como é trabalhar dentro de uma grande empresa. Pelo menos essa é a minha visão. E tomando essa decisão, eu lembro que em 2011, 2010, por ali, foi a época que eu fiz essa transição e eu recebi muita crítica, porque dentro do escritório de advocacia eu já recebi um salário e para entrar como estagiário da empresa, no caso a Claro, era metade do valor. E aí já vem a primeira dica que eu dou para as pessoas: não se iludam achando que as coisas vêm fácil e que a gente tem que mirar sempre no salário. O salário é sempre consequência. Se eu tivesse pensado dessa forma lá atrás, eu não teria feito essa migração e hoje eu não estaria certamente onde eu estou. Então, eu aceitei receber um valor praticamente metade do que eu recebia porque eu estava vendo sempre o longo prazo. E as mesmas pessoas que me criticaram por ter feito essa mudança tiveram que engolir seco, porque em 20 dias, como estagiário da Claro, eu fui contratado como carteira assinada e já passei a receber um valor maior do que eu recebia no escritório. Então, as coisas elas são consequência da tua entrega, do teu resultado. Passados quase 5 anos de Claro, mudei para a JBS em São Paulo, morei em Vilhena, Rondônia, Barra do Garças, interior do Mato Grosso, até chegar em Cuiabá. Quando eu cheguei em Cuiabá, com toda essa bagagem de empreendedorismo herdado da minha mãe e sabendo que em algum momento eu ia conseguir executar esse sonho, eu falei: Cuiabá é a cidade. Eu falei: aqui é o lugar que eu quero montar um negócio. Então vem daí essa veia empreendedora. Cara, assim, acho que nas corporações que você trabalhou, você criou uma base muito, muito forte, né? E o que isso efetivamente te ajudou e te ajuda hoje na sua empresa? Tá. A primeira coisa é entender que toda empresa tem uma história, que é importante você entender o contexto dessa organização, como ela foi fundada, quem fundou ela. Muitas vezes as pessoas passam a vida inteira dentro de uma empresa e não sabem a menor ideia de como ela surgiu, para onde ela vai, porque toda empresa, seja ela pequena, média ou grande porte, ela é uma montanha-russa. Ela sofreu altos e baixos, ela enfrentou a crise, ela se reinventou para sobreviver. Então é importante entender que se a empresa ela não está crescendo, ela está morrendo. Não tem meio termo, né? Então é uma verdadeira montanha-russa. Trabalhando na Claro, eu tive a experiência de ser incorporado, né? Porque era Embratel, depois virou NET, depois virou Claro. Então, a cada movimento que a empresa foi se reestruturando para reduzir custo e aumentar performance e atender o cliente de uma forma melhor, era uma crise interna muito grande, porque rádio peão, aquela coisa de corredor, de empresa, você sabia que alguém ia ser mandado embora, que o jurídico A, no meu caso, ia absorver o jurídico B, que o chefe A ia ser demitido, que o fulano ia ser promovido. Então, são conjecturas dentro do mundo corporativo que você vai aprendendo a dançar conforme a música. E aí você tem que se adaptar àquela necessidade. Cara, assim, eu até gostaria de usar um pouquinho da sua expertise no direito para, assim, acho que muitas empresas, principalmente pequenas e até médias empresas, não se preocupam tanto com essa questão de, às vezes, de ter um departamento jurídico ou de ter alguma assistência jurídica dentro da empresa. Hoje, assim, nós somos uma empresa pequena aqui, mas hoje a gente já tem uma assistência jurídica que nos ajuda. Isso eu acho de suma importância para qualquer tipo de empreendimento, né? Desde o pequeno, o médio, né? Como é que você vê essa situação dos empresários? Por que às vezes as empresas não se preocupam tanto com isso? Eu acho que falta visão. Pode soar arrogância, pode soar prepotência, mas a minha visão é que toda empresa precisa ter uma missão, visão e valores. Toda. Você pode ser um microempresário individual, você tem que ter. Porque se você não tiver missão, visão e valores, você não tem propósito. Então você precisa entender
Por que você montou esse negócio? Por que você quer trabalhar com isso? Qual é o valor que você quer gerar para a sociedade? O que isso vai devolver para você? É só para pagar a conta? Então serve qualquer coisa? Então você tem que entender exatamente quais são os valores que vão ser pilares na sua vida para que você possa transmitir isso para quem está dentro de casa, explicar o motivo pelo qual você não está em casa com eles, que existe um propósito maior, e também para quem vai trabalhar com você. Para que essas pessoas tenham um líder, uma pessoa que inspira, uma pessoa que transmite confiança. Então, eu honestamente acho que falta visão de longo prazo. Então, o cara que ele não olha para essa questão da visão, da missão dos valores, ele está só preocupado com hoje. E a gente fala, dentro do mundo do jurídico, e já falando um pouquinho do compliance, que as empresas que almejam ser bem-sucedidas, elas precisam ter uma cultura de integridade. Elas precisam ter uma cultura que inspire outras pessoas. Caso contrário, essa empresa ela não vai durar. Não adianta. Ela pode ser gigante, pode ser uma construtora gigantesca, que um belo dia, por conta de casos de corrupção, simplesmente vai ruir. Nós tivemos casos no Brasil recentemente que demonstraram isso. Então, se você não faz essa virada de chave de que, opa, peraí, eu hoje estou pequeno, mas o meu sonho é grande, você tem que entender também se o teu sonho é grande, porque nem todo mundo é ambicioso. Sim. Nem todo mundo nasceu para inspirar as pessoas. A verdade é que existe muito mais gente para ser liderado do que para liderar. Então, você tem que entender primeiro quem é você. Você é o cara que vai segurar as pontas para que outro consiga inspirar uma massa maior? Ou é o contrário? Então, esse é o primeiro movimento que você internamente tem que decidir. Depois disso, você tem que entender, se eu sou o líder, eu preciso ser exemplo. Como que eu vou ser exemplo? Com a minha conduta, com a minha aparência, com o meu conhecimento. Como que a empresa ela quer ser, transportar para a sociedade? Qual é o serviço que eu vou gerar para ela? Então, quando você consegue colocar isso no papel, e que muitas vezes isso só acontece depois que a roda já está girando. Você já está envolvido na operação, recebendo, entregando, pagando. Depois de tudo isso é que você começa a entender. Nenhuma empresa nasce do zero com missão, visão, valores. Ela simplesmente é constituída. E conforme ela vai andando, é que você vai sentindo a necessidade ou não de implementar essas melhorias. Você acha assim que se você pegar a história de maioria dos empreendedores brasileiros, desde Magazine Luiza até o Davan, né? Você pega pessoas que têm um propósito, certo, dentro do negócio, mas que têm uma resiliência muito grande, porque não tiveram, acho que nem conhecimento, nem estudo suficiente para conseguir conquistar o que conquistaram, assim, né? Foram aprendendo na prática, no dia a dia. E assim, eu vejo outros países que as pessoas são preparadas para serem empresários, né? Os Estados Unidos mesmo é muito assim, né? Você vê que desde do ensino médio até a faculdade, pessoas que querem empreender são preparadas para isso. Você acha que isso ainda é uma questão assim, essa questão de não ter uma visão clara ou uma missão clara, tem a ver uma questão muito com a questão cultural e até educacional do nosso país? Sim, eu acredito que quando a gente olha para trás na história do Brasil e a história dos Estados Unidos como teu exemplo, são nações que foram constituídas de forma completamente diferentes. Então, por uma questão lógica, é difícil a gente ter o mesmo resultado, né? Mas, por conta da globalização, por conta do avanço da tecnologia, a gente vê que o Brasil, mesmo tendo 550 anos, a gente tem evoluído bastante. É que a gente não quer ver. Esse é o grande lance. É a síndrome do vira-lata. A gente acha que nunca vai ser a nossa geração, a gente acha que a gente está construindo algo para a geração futura, a gente acha que muitas vezes a gente não é merecedor dessa transformação que a gente está vivenciando. O fato é que a Van, Magazine Luiza e tantas outras empresas, elas simplesmente atenderam uma dor daquele momento, daquela comunidade. E com a visão do empreendedor que estava por trás do negócio, é que ele foi exponencialmente
crescendo. Uhum. Então, é um sentimento de inconformismo, do status quo, ou seja, eu estou aqui hoje e por mais que eu cresça, eu nunca estou satisfeito, eu sempre vou querer mais. De novo, isso não é ganância, isso é ambição. É alguém que sempre acha que pode contribuir, que pode contratar mais, que pode gerar mais renda, que pode assumir um novo desafio. Empresas que são do setor da construção civil já estão abrindo negócios no ramo de energia, escritórios de advocacia já estão deixando de atuar somente no processo do litígio, mas estão agindo já no preventivo. Sim. Então, são movimentos que a gente vem vendo na sociedade que, para quem é ansioso, é um movimento muito devagar, mas ele tende a surtir um efeito muito concreto no longo prazo. É gente que não tem muitas vezes paciência para esperar aquilo acontecer. É o efeito da internet. Quando a gente pensa, por exemplo, que há 20 anos atrás a internet era discada, tinha aquele barulhinho quando conectava, demorava 5 minutos para você baixar um arquivo ou você assistir um artigo num site da internet. Hoje, se a coisa não vai em 1 segundo, você já fica desesperado. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas de que é necessário ter paciência. E quem está falando isso é alguém extremamente ansioso. Então, é um trabalho que eu tenho que fazer internamente comigo mesmo, todo santo dia, de controlar a ansiedade, de entender que muitas vezes as coisas não vão acontecer na velocidade como já está na minha cabeça e que eu preciso respeitar esse processo. Caso contrário, eu vou pular a etapa. Você acha que, falando até nessa questão da ansiedade, as corporações elas estão enxergando isso? Sim. A gente tem uma pesquisa recente da Forbes desse ano, de março desse ano, que coloca que 80% das pessoas estão insatisfeitas nos locais de trabalho. Então, para quem está assistindo, coloca no Google lá, Forbes pesquisa burnout. Já vai achar o link da revista Forbes lá. Isso é um mal da sociedade, não é no Brasil, isso é no mundo inteiro. É um efeito global, mal que a sociedade gera. O Augusto Cury tem um livro que fala sobre a ansiedade, um livro fantástico, que também já fica aqui a dica para as pessoas leiam sobre ele. Porque as pessoas querem tudo para ontem. E a organização, ela nada mais é do que o conjunto de pessoas. Então, se você tem várias pessoas com várias culturas de vários lugares trabalhando num ambiente físico ou remoto, mas em conjunto, é natural que exista conflitos. É natural que o ponto A para o ponto B tenham visões e interpretações diferentes. Então, o Gabriel e o Marcelo trabalham na mesma empresa. Às vezes, o Marcelo quer trabalhar numa velocidade Y. O Gabriel vai querer andar numa velocidade X. E um vai achar que o outro está errado. É difícil a gente se colocar no lugar do outro e aí vem a empatia. E aí vem a necessidade de você entender que, peraí, o Gabriel e o Marcelo estão trabalhando, ok, mas a gente tem que trabalhar, agir conforme a missão, visão e os valores que aquela empresa acredita. E aí, quando a gente consegue fazer essa leitura, eu consigo tirar o ego de cena, o individual, e eu começo a pensar no coletivo. Porque o que vale não é o que o Gabriel quer ou o que o Marcelo quer. O que vale é o que a empresa espera de nós dois, que é o que a gente trabalha em conjunto. E aí vem uma coisa importante para mim, que é reduzir, por exemplo, o volume de e-mail que a gente troca. É uma coisa simples. As pessoas desaprenderam a conversar. As pessoas acham que o trabalho delas é responder e-mail, é mandar e-mail. Ah, não, mas já mandei o e-mail. Tá, mas o assunto foi resolvido? Não, mas eu já tirei do meu colo. Não, você não tirou do seu colo. Então, é importante as pessoas entenderem, fazerem essa leitura de menos e-mail, mais conversa, mais olho no olho. Pega o cara, ao invés de mandar um e-mail gigantesco, chama ele para um cafezinho, chama ele ali no canto, troca uma ideia com ele, alinha tudo. Depois que tudo estiver pronto, você, conforme conversado, em 2 linhas você mata o assunto. E você evita esse ping-pong e toda hora um está jogando a bola quente no colo do outro. Então, as corporações elas estão sofrendo de ansiedade porque as pessoas estão deixando de atuar em benefício da companhia. E aí, eu bebo muito dessa fonte
por trabalhar numa multinacional, e aí eu vejo tudo que funciona e eu aplico no meu negócio e eu tiro aquilo que eu sei que não vai funcionar. Então, é muito importante as pessoas fazerem essa leitura de que, antes de você decidir empreender, tenta ser um bom funcionário do local que você estava trabalhando, tenta progredir, tenta ser promovido, tenta ter um aumento, não de salário, mas de responsabilidade. O salário ele vai vir conforme a consequência. Quanto mais você entrega, que muitas vezes é o cara que é chamado de puxa-saco do chefe, cansei de ser puxa-saco de chefe a muita gente. Mas eu era o cara que de sábado estava entregando um relatório que ele estava pedindo para segunda-feira apresentar. 8 horas da noite estava lá, fazendo enquanto todo mundo estava ali olhando para o relógio, trabalhando como se tivesse numa esteira de produção e fosse um robô. Então eu ligo às 8, desligo às 18. Negativo. Enquanto tiver serviço, se coloca à disposição. Porque senão você vai ser dispensado quando você menos imaginar. Você acha assim, quando você tem uma empresa pequena, eu acho que essa questão do propósito, de você, às vezes, conseguir ter uma percepção maior de quem está trabalhando com você ali, é um pouco mais fácil. No momento que a empresa começa a crescer, e você que trabalhou em empresas gigantes, como que a empresa ela pode crescer sem perder esse elo com o funcionário, assim, direto com essa cadeia que tem dentro da empresa, de você não perder essa questão do propósito, de entender o que a empresa faz. A essência, A né? essência, A essência de quando começou, né? Eu entendo que quando a gente tem uma empresa pequena, a gente tem essa facilidade do interlocutor ser o dono e a decisão ela ser disseminada de uma forma mais rápida. Mas, ao mesmo tempo, tem um grande problema, que às vezes é o próprio dono. Exato. Porque é o cara que cresceu fazendo tudo sozinho. Então, muitas vezes, ele acha que ele não precisa de ninguém. Então, ele olha e fala assim, sai da frente que eu resolvo. Deixa que eu faço. Centralizador. É o cara que está acostumado a tocar o dia a dia. E ele vai crescendo, ele vai colocando pessoas embaixo dele, e muitas vezes ele fala, não vai fazer tão bom quanto eu. E isso incomoda muito. Sim. Por quê? Porque é como se fosse um filho. Você está ensinando a engatinhar, você está ensinando a andar, você está falando que botar o dedo na tomada é um risco. Então, você já sabe os caminhos, você já sofreu na pele. E aí é o momento da grandeza do líder dele sair de cena e deixar a galera tocar o negócio. E, óbvio, vai surgir aquele momento de ter que ajustar um parafuso aqui, de arrumar ali, treinamento, fundamental ter treinamento nas empresas, independente do porte. Mas, quando você vai para uma grande empresa, você tem que... Óbvio que o dono de uma empresa que tem 200 mil colaboradores, a gente tem algumas empresas no Brasil que tem esse número, são poucas, mas nós temos, que ele não consegue falar com chão de fábrica. É muita gente, é uma hierarquia muito grande, é um organograma muito complexo para que ele consiga descer e chegar lá. Mas qual que é o papel dele? É garantir que a atitude seja de dono. Então, o cara que é faxineiro na NASA, tem vídeos no YouTube que relatam que o faxineiro da NASA, o cara que limpa ali, o zelador, quando perguntam para ele, o que você está fazendo? Ele fala assim, eu não estou limpando o chão, eu estou ajudando a levar o homem à Lua. Então, é a visão do cara que aquela atividade, por menor que ela seja, ela tem uma relevância tão grande quanto o presidente daquela corporação. Essa é a atitude que o fundador da empresa precisa disseminar para quem está embaixo e garantir que esse efeito ele seja em cascata. É muito difícil. Por quê? Porque quando você está lidando no nível de diretoria, muitas vezes a diretoria só fala o que o fundador quer ouvir. E não dissemina para baixo a mesma cultura que esse cara lá em cima gostaria de implementar. Mas na hora que ele colhe o feedback, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, não tem ninguém chateado, tá tudo maravilhoso, ninguém quer pedir demissão, tá todo mundo com o propósito, com a missão, com os valores super alinhados. Aí você começa a receber denúncia no canal de ética. Aí você começa a ver processo trabalhista por assédio. Aí você começa a ver que você está perdendo a oportunidade de escalar uma pessoa que seria melhor para uma posição chave. Fazendo uma releitura aqui com o futebol. Você bota o goleiro para atacar. Então você tem que saber, o cara vai ficar infeliz. Ele não é aquela posição que ele gosta, ele está sofrendo de trabalhar naquelas condições. E muitas vezes ele está sendo
obrigado a trabalhar daquela forma, por pressão psicológica, e o chefe lá em cima, o fundador, está achando que tá tudo certo. Então, é um dever, é um cuidado que a gente tem que ter o tempo inteiro de garantir que essa cultura, que nada mais é do que as experiências, a vivência do fundador, elas sejam transmitidas para baixo. E não necessariamente é só o fundador. Até porque em uma empresa de 80, 100 anos, a gente está falando de uma empresa que muitas vezes ainda tem um perfil muito familiar, mas ela já está ali se profissionalizando. Então, ela está buscando profissionais do mercado. Para quê? Para oxigenar, para trazer uma visão nova de uma melhoria que foi implementada num outro negócio, às vezes do concorrente, às vezes de um segmento que não tinha nada a ver, para trazer uma visão de fora da caixa. Então, é importante que esse núcleo duro ele consiga se desprender das vaidades, dos egos, daquelas crenças limitantes, para que quem estiver embaixo fale assim, caramba, se eu desempenhar um bom trabalho aqui, eu consigo chegar lá em cima. Então, você tem que ter exemplos. Você tem que mostrar que o cara que está contigo desde o começo, ele vai ser valorizado. Para quem chegar depois, falar, opa, olha lá, o Everton chegou aqui, conseguiu, agora está sentado nessa cadeira. O câmera que talvez queira, em algum momento, sentar aqui também e falar, pô, o Everton era o cara da câmera. Olha como as coisas estão mudando. Então, é importante que exista essa cultura de que vamos passar o bastão cada vez mais para que mais pessoas consigam subir. Assim, eu entendo assim, todo esse ponto de vista, eu concordo com você. Só que assim, eu acho que também existe um outro fator, que é o próprio funcionário. Às vezes a empresa ela presta tudo isso. Ela te dá propósito, ela te dá exemplo, ela te dá chance de crescer lá dentro. Mas às vezes o próprio funcionário, o exemplo que você citou, o fulano ele tem uma produtividade maior, ele trabalha num ritmo mais acelerado, consegue render mais que o outro que trabalha num ritmo menos acelerado. Não falando que o cara também tem que fazer nesse ponto, mas poxa, o que esse cara pode fazer para ele melhorar também, para ele ou não chegar perto, ou pelo menos chegar próximo do colega dele ali que faz o trabalho para, né, se sentir mais útil dentro da empresa ou trabalhar. Ou entender que às vezes talvez aquele setor ali não é o ideal para ele, ou até mesmo que aquela empresa não é o ideal para ele trabalhar, né? E aí, às vezes eu vejo que o funcionário, ele, por esses, ou medo de pedir demissão, ou medo de pedir para ser removido para outro setor, ele fica meio naquela posição, sabe? De querendo ou não, desculpa pessoal, mas de vítima, tá? Da empresa. Pô, meu patrão é chato, a empresa é ruim para trabalhar, não me dá opção, ou não sei o quê. Mas às vezes não é a empresa, né? Então, assim, eu acho que assim, você acha que essa parte de talvez criar essa questão dentro das empresas, de mostrar isso para o funcionário, gente, ó, você está aqui porque você está aqui porque você quer estar aqui, porque você está cumprindo esses propósitos, porque faz sentido para você, mas às vezes se não fizer sentido, não tem, né, tudo bem, não tem problema. Você acha que falta um pouco isso ou existe ainda algo, ou é o medo das pessoas, ou algo que acontece que às vezes aquele profissional fica muito tempo dentro de uma empresa mesmo não querendo estar ali? Eu acho que as pessoas, elas terceirizam muitas vezes a responsabilidade da própria vida. Então, se eu não estou crescendo, a culpa é da empresa. Se meu casamento não está bom, a culpa é da esposa. Se o meu filho é mal educado, não é porque eu eduquei mal, é porque ele nasceu daquele jeito. Então, a gente, enquanto ser humano, a gente tem uma tendência fortíssima de terceirizar a responsabilidade. Isso é inerente do ser humano. Ponto. Dito isso, a gente precisa entender o que a gente faz para quebrar isso. É a autorresponsabilidade. É entender que tudo que acontece na minha vida, não só nos momentos bons, que aí também é gostoso, né? Uhum. A gente chega e fala assim, eu sou fera, eu consegui, eu ganhei um processo. Então, nessa hora eu sou bom. Uhum. Mas quando a gente perde, é o juiz que é malvado. Né? Então, a gente precisa entender que essa balança que existe entre o empresário, que é o patrão, e o funcionário, culturalmente, a gente sempre teve esse conflito, né, instaurado na sociedade. Então, o patrão é o cara que explora, o funcionário é o cara que é explorado. Nós temos casos em que isso acontece e que aconteceu, sem dúvida alguma. O que a gente precisa entender é que se não tá bom, cai fora. Se não tá bom, cai fora. Sim. Todas as pessoas que já conversaram comigo falando assim, poxa, eu tô insatisfeito com o meu trabalho,
não estou conseguindo promoção, às vezes eu converso, às vezes as coisas não estão avançando da forma como eu gostaria. A primeira coisa que eu pergunto é, você lembra o dia e a hora exata que você recebeu aquela ligação dizendo que a vaga era sua? Tenta lembrar. O momento exato em que você foi convidado para trabalhar nesse local. Puxa na memória, às vezes está até longe, às vezes tem 10, 20 anos que aconteceu isso. Qual foi o sentimento que você sentiu ali? Valorização. Pô, eu fui escolhido. Provavelmente você comemorou com a família, você foi contar pro vizinho, você contou pra, né? Você fez uma grande festa. E como foi o primeiro dia de trabalho? Você entregou um puta resultado, você foi super humilde, você falou que não sabia, mas você queria aprender, você escutou muito mais do que falou. Você estava ali feito uma esponja para absorver informação. E as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender isso e reconhecer que em algum momento, às vezes até muito rápido, às vezes a gente contrata uma pessoa, em um dia ela é uma, em uma semana ela já é outra. Sim. Você fala, o que aconteceu com essa pessoa? Existe, isso é fato. Existem também pessoas que passam a vida inteira trabalhando em alta performance. Sim. E aí você tem que entender que quando você conversa com essas pessoas, o cara fala assim, não, mas é porque eu fui assumindo mais responsabilidades e não sei o quê. Mas não era isso que você queria? Você não queria mais trabalho? Você não queria crescer na carreira? Ah, mas é porque o salário não foi vindo. Será que você não desistiu na boca para receber? Será que não estava tão próximo de você alcançar e você chutou o pau da barraca e aí você deu motivo para o outro lado falar assim, tá vendo? Eu não estava pronto. Então, o que eu digo é, primeiro, tenta lembrar, resgata na memória o dia que você foi chamado para trabalhar nesse lugar. E em segundo lugar, olha para trás e fala assim, eu estou empregado, eu estou infeliz, meu chefe está me explorando aqui. E a pergunta é, quantas empresas estão lá fora querendo você? Faz essa pergunta para você mesmo. Quando você conecta essas duas empresas, você descobre que, primeiro, eu já fui feliz nesse lugar. Eu já fiquei orgulhoso de trabalhar naquela empresa. E aí você descobre o porquê que aconteceu essa virada de chave. E, em segundo lugar, você descobre, muitas vezes, que mesmo empregado, você não está arrumando nada melhor fora. E aí vem uma terceira consequência que é, enquanto você está empregado, essa é a melhor hora para buscar um novo emprego. Então, esses três fatores conectados, eles vão dizer se você precisa ou não buscar um novo desafio. Porque existe recuperação. Eu já cansei de ver pessoas que estavam com um balão de oxigênio ali acabando e se reinventaram. Por quê? Porque descobriu uma nova posição para trabalhar. Porque trabalhou com um novo chefe. Ou seja, o problema não era a empresa, mas o que você vende para você mesmo e para fora é que a empresa é ruim, que a empresa não te valoriza, que a empresa é isso, que a empresa é aquilo. E na verdade é só um CPF que por alguma razão não está olhando para você como você acha que você deveria ser olhado. Cara, isso é interessante. E assim, até agora pensando no empreendedor, você falou aí várias coisas do funcionário e tal, dele não estar satisfeito, ele pedir para sair, dele, né, de buscar pensar como quando ele foi contratado para resgatar. Mas para o empresário evitar, ou pelo menos se prevenir de, às vezes, contratar uma pessoa e, às vezes, ela ter essa crise existencial ou essa crise de identidade dentro da empresa. Existe algum meio que as grandes corporações usam para tentar minimizar isso? Olha, não só as grandes, mas as pequenas também, quando querem fazer, que é um processo seletivo bem feito. Quando você consegue criar um processo seletivo aonde as pessoas elas estão não preocupadas em preencher a vaga porque precisa preencher, mas porque eu preciso agregar valor, trazendo alguém que, por mais que não tenha experiência, tem a essência de ajudar e somar para aquela empresa. Porque a experiência nada mais é do que um conjunto de atividades desenvolvidas por um tempo. E que, como a gente já falou, alguns vão querer andar mais rápido, outros vão querer andar mais devagar. Muitas vezes,
o jovem, ele consegue trazer um resultado melhor do que alguém que já está dentro e vice-versa. Então, um processo seletivo bem feito, ele vai economizar dinheiro para a empresa, porque você vai evitar esse negócio de demitir, contratar. Você vai minimizar o risco, não é que ele não vai acontecer sim, mas você vai minimizar com que ele aconteça. Você bota o cara para fazer uma redação, você arquiva essa redação na pasta dele, você cria uma rotina de feedbacks para que ele tenha um momento, um a um momento em coletivo, onde as pessoas consigam colocar os problemas, a forma de solucionar. Mas o que eu vejo hoje, Marcelo e Everton, é que a gente tem um grande problema hoje no Brasil, que a gente quer contratar rápido e a gente demora para demitir. Exatamente. Demora demais para demitir. Então, quando a gente trabalha numa empresa e a gente vê que fulano ou fulana foi demitido, já estava na cara que aquela pessoa ia ser demitida há muito tempo. Sim. E ela teve uma sobrevida gigantesca naquela corporação. Uhum. E aí, muitas vezes, fica o recado para quem está dentro do seguinte: por que eu vou trabalhar mais se aquela pessoa que está há muito tempo para ser mandada embora, ninguém teve coragem de sentar e falar, olha só, infelizmente, a sua visão, missão e valores estão desalinhados com a empresa. Nós já fizemos reunião de feedback com você várias vezes, mas nós percebemos que, infelizmente, chegou um momento em que as nossas vidas vão ter que tomar caminhos distintos. Então, a gente está aqui conversando hoje com muito pesar, mas você vai ser desligado da nossa corporação. As pessoas tendem a tratar esse momento como se fosse a morte, e não é. Então, o gestor, o líder de verdade, é o cara que senta e expurga da corporação aquelas pessoas, aquelas atitudes que não condizem com o que a empresa espera. Por quê? Porque isso nada mais é do que uma âncora que está impedindo a empresa de crescer. Sim. Então, quando a gente tem uma pessoa que está jogando contra, que é o cara no futebol que está metendo gol contra, então tá todo o time lá, louco para fazer o gol, mas tem um que está jogando a bola para dentro do gol próprio. Ou seja, todo o esforço de 10 está sendo por água abaixo por conta de um. A empresa precisa sentar e falar assim, olha só, a gente não vai admitir isso, nós precisamos ter tolerância zero com isso. É duro, é difícil, a gente sabe que muitas vezes vai impactar a vida daquela pessoa, mas eu consigo fazer essa leitura porque eu sou, na mesma moeda, o funcionário por trabalhar numa grande empresa E o empreendedor. e eu sou empreendedor por ter a minha cafeteria. Eu consigo fazer essa leitura e eu consigo entender que se hoje a empresa chega e fala assim, Gabriel, infelizmente a gente vai ter que desligar. Eu sei que naquele momento é um ciclo que está se fechando, eu perco o emprego, mas eu não paro de trabalhar. Sim. Então as pessoas precisam parar de ter medo de trabalhar num lugar infeliz, precisam parar de ter medo de se arriscar, só que elas precisam entender que existe um momento para isso. Sim. Porque senão, pega o que a gente está falando aqui e fala, então amanhã eu vou pedir demissão. Se tiver que pedir demissão, você vai saber que chegou a hora. Mas não se precipite. Analisa, faz uma planilhinha de Excel, olha como estão as contas, faz uma simulação de como seria a sua rescisão. É o suficiente para manter sua casa por no mínimo 6 meses? Pô, não é. Não consigo. Então, cara, engole o ego e aguenta mais um pouquinho. Pô. Ah, mas eu vou ficar depressivo. Então, se você sair, você vai ficar depressivo sem dinheiro. Então, tem que saber das consequências. Começa a analisar. Começa a entender. É duro, porque muita gente não está pronta para escutar. Só que a gente tem que mostrar para as pessoas que o mercado de trabalho, no Mato Grosso em especial, está super aquecido. Então, quando a gente abre uma vaga, tem 500 pessoas buscando. Eu sou de Recife, do Nordeste, onde a gente tem um nível de desemprego gigantesco. Gigantesco, né, comparado com aqui. Então, aqui abre muito mais vaga do que gente preparada para ocupar. Então, o que a gente tem que fazer? Conhecimento, estudar, se capacitar. Tá sempre um passo à frente. Porque uma hora o trem vai passar. E aí é o momento que você tem que entrar. Isso é uma verdade. E aí tem que aproveitar a oportunidade. Exato. Será que está preparado para isso, né? Isso é uma realidade. Até você pegar, dar uma volta no quarteirão aqui no centro da cidade, você vê o quanto de empresas tem lá com placa de procurando vaga, né? Procurando funcionário. Não é uma e nem duas, né? São várias. São várias. E não acha, né? Não.
Às vezes a empresa fica com a vaga aberta mais de meses. Acho que até por conta disso que ele falou. Às vezes as empresas também estão se atentando hoje com essa questão de buscar a pessoa certa. Isso. Né? É aquela história, né? Você tem uma metralhadora e você tem um rifle. Uhum. O cara que tem uma metralhadora na mão e sai metralhando na rua só para preencher a vaga, ele tá tratando o funcionário como um número. Uhum. Então ele fala assim, pô, eu tenho 30 vagas para preencher. Arruma 30 na rua e põe para dentro. Porque se a gente aproveitar 10, tá ótimo. Tem alguns que pensam assim. E aí o que ele percebe? Que no longo prazo É uma boa. não é sustentável, não aguenta. Porque você não consegue, quem está dentro, disseminar o conhecimento, a cultura daquela empresa para quem está chegando, porque a rotatividade está tão grande que você fala, ué, saiu o Everton, agora já é o Marcelo, quem mais vai chegar? E fica aquela loucura, o tempo inteiro tem que treinar. Tem que treinar. Enxugar gelo, Sim. não adianta. Então, assim, o cara que demora para contratar e demite rápido é o cara que vai ter sucesso. Então, ele precisa fazer essa leitura. Toda vez que você demora para contratar, mas você percebe que aquela pessoa ou ela é um problema para sua organização ou ela será, você economizou um tempo. Você já tem que resolver. Né? Até porque você vai dar a oportunidade para trabalhar em um lugar e você vai liberar uma vaga para alguém que está lá fora querendo. Então é importante a gente ter esse sincronismo de que lá fora tá cheio de gente precisando e querendo. Aqui dentro as pessoas têm que querer muito para continuar aqui dentro. Exato. E é difícil porque muitas vezes quem tá aqui dentro depois que entra esquece. E aí entra numa zona de anestesia geral, que é chego, dou bom dia, sento na minha mesa, ponho meu fone, vou aqui trabalhar e esqueço que existe o mundo. Eu não... mas no começo você não me perguntava se está precisando de alguma coisa, quer que eu faça alguma coisa, já terminei meu serviço, quer que eu ajude você com algo. Você já foi esse cara em algum momento da sua vida. Aí depois de um tempo o oxigênio foi acabando, e aí o líder tem que ter uma sensibilidade gigante para identificar isso e falar, peraí, alguma coisa está acontecendo. Cara, assim, realmente é um defeito que eu vejo que a maioria dos empresários tem, essa questão de contratar rápido, demitir, demorar para demitir. Isso. Mas, assim, olhando até mais profundo para isso, você acredita que isso também é algo, talvez, como diz, do lado mais latino nosso, do sangue mais de... não posso mandar o cara depende do emprego e tal. Ou às vezes de achar, poxa, tá tão difícil achar uma pessoa, né? Mais ou menos, eu vou mandar embora, vou ter que contratar, treinar, né? O trabalho não é o fim, né, Marcelo? O trabalho é o meio da nossa vida. Então eu digo que a minha vida é a minha família, o trabalho é o meio que eu consigo dar subsistência para isso. Se é trabalhando como carteira assinada numa empresa ou empreendendo, pouco importa. Então é importante as pessoas entenderem e fazer essa leitura de que não é possível mais, em 2023, a gente romantizar as relações, trazer quase que vira um Big Brother, né? É uma novela que todo dia tem um capítulo diferente. E tem muita gente que fomenta a fofoca. E aí? Já brigou com fulano? Como que tá cicrano? A gente vai tratando as relações como se tivesse uma câmera filmando a gente ali, como se aquilo ali fosse uma peça teatral. E é aí que está o problema. Porque muitas vezes é o próprio empresário que está fomentando essa discórdia lá dentro da companhia dele. Então é importante a gente fazer essa leitura e essa meia-culpa que existem duas formas de liderar. A primeira é pelo conflito. É a hora que eu falo que o Everton está rendendo mais que o Marcelo. E eu exponho isso na frente de todo mundo. E ao invés de criar um ambiente propício onde o Marcelo vai aprender com o Everton, o Marcelo vai querer derrubar o Everton. É isso que muito empresário está fazendo hoje na sua organização. Chega dando esporro, dando grito, dando tapa na mesa, dizendo que aqui quem manda sou eu, implementando medo, angústia, ansiedade nas pessoas, onde tudo é para ontem, não existe planejamento, ninguém sabe o que a empresa vai fazer, como ela quer crescer, de que forma eu consigo ajudar, qual é o curso que eu tenho que fazer para me capacitar, é sempre para ontem. Vamos ter que tirar um certificado XYZ, corre lá e faz. O IBAMA está pedindo um documento assim assado, vai lá e acelera, tira da gaveta.
É sempre assim. É na loucura, é no fogo alto que as coisas estão se conduzindo. E é aí onde ocorre um processo de fritura interno. Porque muitas pessoas não estão preparadas para lidar com aquele nível de pressão. Enquanto que outras que já possuem uma experiência maior e trabalham, já tem um background de, pô, já trabalhei numa empresa que aconteceu isso dessa forma, eu não tenho medo de chegar para o dono da empresa e falar, você está fazendo coisa errada. Porque o papel do funcionário é alertar e trazer resultado. O cara que fica numa zona de se o dono está fazendo coisa errada ou não, não é problema meu. Eu vou fazer o meu feijão com arroz aqui, no fim do mês meu salário vai entrar e acabou. Ok, você saiba que você tem uma vida muito curta dentro daquela empresa. E você está perdendo uma grande oportunidade de fazer duas coisas. Dar voz ao que você pensa e também aprender como não ser. Porque quando você tem um chefe ruim, Marcelo, você está tendo uma aula, um MBA... Do que não fazer. Do que não fazer, de como não ser. Porque um dia você vai ser chefe. Talvez. Sim. E aí você nem é preparado. Não basta você chegar e falar assim, pô, eu tive um chefe ruim, e aí a sua vez chega, você repete todo o histórico. É o cara que fala que apanhava do pai e bate no filho. É, verdade. É o cara que era espancado e espanca. Você só está conduzindo uma dor, uma experiência negativa na vida do próximo. Quando você tinha a oportunidade de estancar em você ali e fazer de uma forma diferente. Então, a liderança ela tem um papel fundamental nisso. Porque através dela, né, a gente fala dentro do compliance que é o tone at the top. O tom vem do topo. Quem diz como as coisas têm que ser conduzidas é o topo. É o topo que vai dar a diretriz. E aí, com base nisso, o cara que está lá embaixo olha para cima e fala, caramba, que empresa. Eu me inspiro nesse modelo e eu vou continuar nessa empresa. Muitas vezes, pode parecer brincadeira, mas tem pessoas que deixam de ir para uma empresa A ou B para ganhar mais porque ela acredita no propósito daquela empresa. Parece que é de mentira, mas acontece. É uma minoria. Mas são exatamente essas empresas que conseguem fazer o quê? Reter talento. E atrair talento. Então, eu consigo olhar no LinkedIn e quando eu clico lá no botão de vagas, você vai ver as empresas que têm recorde de inscrições, aplicações realizadas. Todo mundo sabe aqui as empresas de telecomunicações, de tecnologia, as grandes empresas hoje do Brasil. Todo mundo quer trabalhar nessas grandes empresas. Por quê? Porque elas chegaram no topo e se mantiveram ao longo de anos. Então, por que essas empresas elas são líderes dos seus mercados? O que faz delas diferente? Eu quero aprender com esses caras e aplicar no meu negócio, ou aplicar na minha casa, ou aplicar na minha relação interpessoal. E aí você vai conduzindo, disseminando, aprendendo, virando líder, gerenciando pessoas. Agora, se você fica na zona de conforto de achar que, pô, eu trabalho numa história de contabilidade, não tem muito para onde crescer, cara, olha com quantos clientes você lida todo dia. Olha que oportunidade fantástica de você fazer uma interlocução. Ah, não, mas eu tenho medo, eu não posso conversar com fulano. Quem está botando essa limitação é você. Ah, não, mas é porque eu recebi uma ordem. Quebra esse muro. Não aceita essa bolha, não. Quantas vezes trabalhando em história de advocacia, eu recebia ordens de que eu não podia conversar com o cliente, que eu não podia dar bom dia para o dono do escritório. Por quê? Porque a chefe que eu tinha ali botava uma parede em cima de mim. Eu podia chegar e falar assim, nossa, eu recebi essa ordem, eu preciso respeitar a hierarquia. Mas eu simplesmente entrava por aqui e saía por aqui. Por quê? Porque eu sabia que o propósito do dono do escritório, a missão que ele transmitia para todo mundo não era aquela. Então, o problema não era o Gabriel, que era estagiário, mas sim a gestora que estava acima do Gabriel, que fazia uma pressão para que eu não conseguisse crescer. Sim. Todo mundo já teve uma chefe, chefe que já fez isso com a gente. A diferença está na sua reação. Como você reagiu a isso? Você devolveu na mesma moeda? Você simplesmente ignorou? Você seguiu em frente? Porque toda vez que você incomoda, ou você está fazendo um excelente trabalho, ou você está fazendo um péssimo trabalho. Não tem meio termo. Quem está incomodando, ou está fazendo um excelente trabalho, ou está fazendo um péssimo trabalho. E aí você tem que descobrir.
e ter uma convicção interna de que eu estou no caminho certo, eu estou no meu propósito, está alinhado com o que a empresa espera de mim, em algum momento eu vou virar essa chave. Cara, agora vamos falando um pouquinho da Coffee Ground, né? Do seu negócio. Você falou um pouquinho de planejamento. Tá. Como você se planejou para essa etapa da Coffee Ground? Assim, que você falou? Porque assim, cafeteria em aeroporto tem em todo lugar. Sim. O que você olhou para esse negócio e falou assim, cara, eu preciso transformar esse negócio, preciso criar um propósito novo para ele? E por que uma cafeteria? Olha, primeiro, porque uma cafeteria eu acho que é a grande pergunta. Eu, até 30 anos de idade, nunca tinha colocado uma xícara de café na boca. Rapaz. Nossa. Então daí já fica... Já ficou mais já fica interessante um negócio, agora. como que esse cara virou dono de cafeteria? A Coffee Ground, ela nasce no momento em que eu estava nesse processo de fritura interno, que eu precisava resolver se eu seguiria trabalhando no ambiente corporativo, se eu queria conduzir essa agenda de construir uma carreira sólida, virar um diretor de uma grande empresa ou não. Então, quando eu cheguei em Cuiabá, em março de 2018, a primeira coisa que eu tive clareza é que, muito provavelmente, eu não ia ter vida longa na minha carreira corporativa. E eu precisava ter um plano B. Uhum. Então, o que eu fiz? Chegando em Cuiabá, a primeira coisa que eu fiz foi abrir um CNPJ de alimentos e busquei contatos em Recife. Em Recife, não sei se vocês sabem, mas existe uma coisa chamada bolo de rolo de goiaba, extremamente famoso, e que eu vou deixar um para vocês aqui na minha próxima visita. Faço questão de deixar aqui para vocês. Opa, será um prazer. Eu vou amar. Falou de comida, né? E esse bolo de rolo, para quem é de Recife, e quem está assistindo e tem parente ou amigo de Recife, pergunte. Mas assim, é como se fosse um parente da família. O bolo de rolo é um negócio que virou uma marca tão forte que a gente tem um carinho, um orgulho daquilo ser da nossa terra, como o bolo de arroz em Cuiabá, né, pro Mato Grossense. Então a gente sabe que eu cresci comendo bolo de rolo. Quando eu cheguei em Cuiabá, eu recebi uma ligação. E falaram para mim assim, a gente é da Casa dos Frios, a empresa que fabrica o bolo de rolo. Eles ganharam uma licitação nacional para operar quiosques de bolo de rolo dentro do aeroporto. E foi em todos os aeroportos da rede da Infraero. E o único lugar que não tem quem opere é em Cuiabá. E eu cresci comendo bolo de rolo, sou apaixonado pelo produto. Eu falei, é meu. Casou. É o acaso que a gente falou. Sim. Então eu recebi essa ligação e falei, para agora. Abri CNPJ, fui no aeroporto, conversei com a área comercial do aeroporto, verifiquei qual era o ponto que estava disponível pela licitação. E o meu trabalho era o quê? Era dar vida ao lugar. Era contratar as pessoas, era tirar os pedidos de Recife, receber a mercadoria e vender. Fizemos assim, então. Fiz um contrato com o pessoal da empresa lá da fábrica, montamos a operação e tudo isso trabalhando no ambiente corporativo, em paralelo. Então, vocês devem imaginar a dificuldade que foi contratar gente para montar o negócio, contratar gente para vender. Em um mês, eu tive que demitir 4 pessoas. No primeiro mês. E não me orgulho disso, porque muitas dessas demissões poderiam ter sido evitadas se eu tivesse dentro do negócio, conduzindo ali, lado a lado. Mas, de novo, eu coloquei como propósito que eu ia empreender sendo CLT. Eu não ia abandonar o barco, eu ia montar o negócio em paralelo, e assim foi durante 5 anos. Mas logo na largada, quando a gente monta a operação de bolo de rolo, eu senti uma grande dificuldade de convencer as pessoas a experimentar algo novo dentro do aeroporto, que tem um ticket médio mais alto. E as pessoas ficavam com medo de, eu vou comprar esse bolo, não sei se eu vou gostar. Tem a pressão do avião, de, daqui 15 minutos eu vou ter que entrar no avião. E a gente sentiu aquilo ali. Imediatamente, ainda na fase de construção, e eu já vendo que eu ia ter esses problemas, eu fui no Mercadão de São Paulo, e ali eu tive uma aula de empreendedorismo. Ali eu tive uma aula de como é vender. Então, para quem quer empreender, para quem quer trabalhar com vendas, se programe,
pegue um avião, vá no Mercadão de São Paulo e tire uma tarde naquele lugar. Sim. Ali você vai ter a oportunidade de experimentar frutas, castanhas, queijos, coisas que você nunca viu na vida, entre aspas, de graça. Gabriel, só assim, desculpa te interromper, mas eu acho que eu ouvi uma coisa assim, cara, assim, que eu já fui no Mercadão de São Paulo, conheço Sim. bem lá, mas assim, eu vi algo também muito parecido com o jeito que não sei se você viu essas feirinhas que montam em shopping, que o pessoal vende um monte de coisa assim. Sim. Acho que são sírio, libaneses, acho que vem e Isso. tal, que vende. Cara, é muito parecido o método de venda deles, assim. Exato. Você chega lá, ele não te pergunta, ele não quer te vender nada. Ele chega pro pessoal, experimenta esse aqui, experimenta esse aqui, experimenta esse aqui. Aí, como ele falou, você se sente na obrigação de comprar alguma coisa dele. Exato. Por quê? Porque primeiro, você foi encantado pela forma. E é bom o produto, né? O produto é bom, a abordagem é boa, que é fundamental. Às vezes você entra errado no cliente, você perdeu o cliente. E aí não adianta insistir. Deixa passar. Melhora e vai pro próximo. Então, a gente ensinou as pessoas que trabalharam com a gente no aeroporto ao longo desse tempo de que era necessário a gente criar um método de vendas para que elas, dentro do aeroporto, soubessem que muitas vezes o cara estava com fone de ouvido, estava mexendo no celular, não queria ser incomodado. Então, existem perfis e perfis. E também existe aquele cara, aquela moça, que dentro do aeroporto ela quer conversar. Ela está com tempo, ela está com 2 horas ali disponível. Ela vai contar da viagem que ela vai fazer a trabalho, viagem de férias, viagem para encontrar o amor da vida. Então, quando eu e a minha esposa, nós nos conhecemos dentro da sala de embarque, antes de pensar em ter um negócio. Então, veja, uma conexão que surgiu na sala de embarque aqui no aeroporto do Marechal Rondon. 1 ano depois, a gente já estava namorando. 6 meses depois, casados em Cuiabá, montando um negócio no lugar que a gente se conheceu. Então, a gente entendeu que, poxa, é a conexão, é olhar no olho, é entender a necessidade do outro. É assim que a gente vai conseguir criar o nosso espaço. Porque, como vocês falaram, cafeteria já tinha. Qual que seria a inovação ali? Seria o atendimento. E seria produto de qualidade. Então, a gente começou a trazer e implementar coisas novas dentro da sala de embarque, que no começo eu falei, bolo de rolo sozinho não vai dar certo. Foi aí que a gente foi atrás de um parceiro de café, colocou o café, moía o café na hora, fazia com que o cliente tivesse uma experiência diferenciada ali dentro daquele momento. Por mais que às vezes ele tivesse 10, 15 minutos. Nós já tivemos algumas ocasiões dentro da sala de embarque hilárias, que o cara com medo de pegar o voo, de perder o voo, porque a gente estava fazendo ali uma tapioca, algo que levava um pouco mais de tempo, não era algo que pegava da vitrine e levava, ele desistia da venda, pedia o reembolso, a gente pagava, a tapioca era feita, a gente entrava dentro do avião e entregava pro cara levar. Às vezes, clientes que esqueciam a caixinha do bolo de rolo na mesa, assim. Nossa, isso aqui é maravilhoso, eu vou comer em casa, eu tô indo pra Sinop, esquecia a sacola dentro do nosso espaço ali. A gente ia correndo atrás da pessoa e entregava. Então, são pequenos gestos que, ao longo do tempo, foram criando identidade do espaço, como um espaço acolhedor, que zela pelo atendimento ao cliente, que olha no olho, pergunta o nome, para onde está indo, coisa simples. Mas que, dentro da régua do aeroporto, que estava muito baixa, isso virava um diferencial absurdo. Então, às vezes, quando a gente perguntava o nome, para onde estava indo, e sentia que tinha ali uma conexão, que a pessoa estava disposta a conversar, trocar uma ideia ali, a pessoa já chegava e falava, nossa, me conta mais. Isso aqui é franquia? De onde que é isso? Nossa, que tapioca gostosa. Aí a gente abordava e falava, você quer gravar um depoimento? Aí a pessoa gravava um depoimento e a gente subia para as redes sociais. Isso foi virando um costume dentro da empresa. E a gente foi vendo, por exemplo, tem dentro do nosso Instagram, nós temos o cantor sertanejo, nós temos jogador de futebol, técnico. Então, o pessoal entendeu que, cara, eu vou ficar na Coffee Ground, dentro da sala de embarque, é o lugar que eu sou respeitado, que eu pago o preço justo, que a comida é boa, de qualidade, que o atendimento é impecável. Então, quantas vezes, na pressa ali, a cliente ou até mesmo a funcionária se equivocaram com o que tinha sido pedido, com o que tinha sido entregue. E a gente fazia questão de treinar as pessoas de que não reclama, só refaz
e entrega para ela. Não, mas é porque ela pediu de presunto e queijo, agora ela só quer de queijo. Não interessa. Não interessa. Faz um novo e entrega. Porque o que vale pra gente é a satisfação do cliente. Então são essas pequenas coisas que eu bebi muito dessa fonte do mundo corporativo, de vendo pessoas brilhantes sendo mandadas embora ou não aguentando a pressão e saindo. Exatamente por quê? Faltou empatia, faltou olhar para o outro lado, se colocar na posição do outro. Então eu fui colocando isso, guardadas as devidas proporções, dentro de um nível de público que não tem o segundo grau completo, que muitas vezes é o primeiro emprego, que está ali numa situação de, caramba, eu vou trabalhar no aeroporto porque é o que tem. Sim, sou Né? muito jovem. Sou muito jovem, acha que é uma cafeteria. E aí quando a gente começa a entrevistar, quando a gente explica o propósito da empresa, o que a gente quer ser para o futuro, a pessoa vai se conectando. Ou não. A gente já teve, infelizmente, que desligar colaboradores, inclusive por justa causa. Então são situações que a gente, ao detectar, a gente não pode passar a mão na cabeça. A gente tem que agir de forma enérgica. Porque a gente precisa respeitar o propósito da empresa e, sobretudo, as pessoas que compraram a nossa ideia, que são os colaboradores que estão prestando serviço de excelência e são os clientes que merecem esse atendimento diferenciado. Porque quando você tem uma pessoa que está ali sem querer estar, mal-humorada, chateada com a vida e desconta no trabalho, de que forma que essa pessoa vai atender o cliente? Ela prejudica o ecossistema inteiro. Total. Né, da empresa. Ela contamina o ambiente. E se você não age, ele vai ser contaminado. Sim, com certeza. Os outros vão entender como um exemplo, né? Aí começam a se questionar. Exato. Se aquele que não se empenha está aqui ainda, eu também não vou me empenhar. Por que eu vou fazer mais? Qual é a minha relevância para isso? E aí, a partir do momento que você entende que você não quer ter só uma cafeteria de 7 metros quadrados no aeroporto Marechal Rondon, que hoje é o 15º aeroporto do Brasil, você quer estar no aeroporto de Brasília, você quer estar no aeroporto de Goiânia, você quer estar no aeroporto de Viracopos, Guarulhos, você quer estar no aeroporto do Galeão, nos grandes aeroportos do Brasil, você precisa ter método, você precisa ter disciplina, você precisa ter um propósito muito forte e uma visão de longo prazo. Agora, se com uma loja você não dá conta de manter essa estrutura firme, coesa, como que você quer crescer? Não tem como. Então aí surgiu o desafio da gente montar uma operação de rua, exatamente para testar um novo modelo. Testar um novo modelo, que uma coisa é trabalhar no nível de pressão altíssimo, que o aeroporto ele é esse ambiente por natureza. Então a gente entende que a gente já nasceu muito grande por trabalhar nessas condições, trabalhando 24 horas por dia, em 3 turnos, 365 dias do ano, durante 5 anos, não é para qualquer um. É verdade. É muito complicado. Para você entrar com uma faca, você tem que preencher 15 formulários. Para você contratar um funcionário, você tem que fazer um investimento de curso de segurança aeroportuário. Caramba. E aí o cara não dura, não aguenta, ou não tem fit cultural. Aí você tem que recomeçar tudo de novo. Cada funcionário desse você tem que imprimir todas as certidões negativas da vida dele, da Receita Federal, da Polícia Federal, da Polícia Civil, tudo. Você tem que fazer um dossiê completo para entregar no aeroporto para que ele possa adentrar a sala restrita, que é a sala de embarque. Então, operando esse modelo complexo, que não é para qualquer um, não é para aventureiro, a gente entende que, agora a gente está pronto de ir para um lugar que a gente vai ter... Tá mais que pronto. ...condições de desenvolver, de conversar, e aí vem um outro lado que é atender o cliente que nos escolheu para estar ali. Porque quando o cliente ele consome na Coffee Ground no aeroporto, óbvio, ele tem algumas opções, mas ele está dentro de um ambiente muito limitado. E o objetivo dele não é comer com a gente por si só. Sim. O objetivo dele final é pegar o avião. Muitas vezes ele te descobriu ali. Ele me descobriu ali. E isso é um motivo pelo qual muita gente não conhece a Coffee Ground ainda do ponto de vista de marketing, de redes sociais. Porque como a gente estava dentro de uma bolha, que é a sala de embarque, a gente fez a seguinte leitura. Cara, faz sentido eu ficar investindo pesado em marketing se eu sei que vai passar 5.000 pessoas todo dia aqui dentro? Qual que é meu papel? É quando o cara entra na sala de embarque, aí eu tenho que ativar com ele. E foi o que a gente fez. Em fevereiro de 20,
Pandemia chegou, janeiro tinha sido um mês espetacular, a gente já tinha 2 anos e pouco de operação, 1 ano e meio, 2 anos de operação, a gente entrou em agosto de 2018. E aí o que aconteceu? A gente lotou o quiosque, janeiro de 20 tinha sido um mês espetacular de vendas, aí eu falei, fevereiro vai ser maravilhoso também. Aí veio pandemia e, consequentemente, em paralelo, o nascimento do meu primeiro filho. O Leonardo nasceu. Então, ali virou uma chave na minha cabeça que eu virei pai, mas eu já era empresário, então eu tratava já a Coffee Ground como o primeiro filho. E aí eu fiquei naquela bola dividida, porque fevereiro, março, a gente não sabia como é que era o Covid, a gente tinha muito medo do aeroporto, porque era um ambiente fechado, as pessoas pararam de voar, a gente estava dentro de uma bolha, não tinha para quem vender, mas podia operar, porque era uma atividade essencial. Então, olha que contrassenso. Eu com a minha esposa, tinha acabado de ganhar o Léo. Do outro lado, no outro lado, eu tinha a cafeteria, entre aspas, morrendo, porque não tinha para quem vender. A gente tendo que botar o nosso salário para manter o pagamento do salário das funcionárias. Então, são coisas que muitas vezes os empresários passam e os funcionários não têm a menor ideia. É verdade. Não tem a menor ideia. Então, a gente não mandou ninguém embora. A gente honrou todos os pagamentos de aluguel, de aeroporto, de folha de salário, de imposto, tudo. Com faturamento praticamente zerado, naqueles meses ali que vieram logo depois do lockdown. E ali, com o quiosque lotado, produto ali para vencer, eu falei, cara, acabou. O que eu vou ter que fazer? Todo mundo entrando na sala de embarque, as poucas pessoas que entravam, da cabeça aos pés, com máscara, com tapume, com tudo que você possa imaginar para não ter contato com nada. E eu querendo convencer alguém a comer comigo, tirar a máscara. Difícil. Era muito complicado. Então, o que a gente teve que fazer? A gente desenvolveu, de novo, inspirado no Mercadão de São Paulo, a começar a fazer degustação de bolo de rolo, degustação de café. Todo dia a gente fazia 5, 10, 15, 20 quilos de comida de degustação para que a galera conhecesse os produtos. E mesmo assim ainda era muito complicado, porque muita gente não tinha coragem de tirar a máscara. Mas logo depois a gente começou a perceber que as pessoas tinham medo do Covid, mas para tomar um cafezinho de graça dentro do aeroporto, comendo um bolinho de rolo, as pessoas compravam esse risco. E do nada a gente começou a ver fila de gente, respeitando o distanciamento social da época, mas consumindo com a gente ali. Eu falei, esse negócio nunca mais vai deixar de existir. E de lá para cá a gente manteve degustação e cafezinho, ou seja, a gente passou a ser uma cafeteria que dava café de graça. E aí eu busquei, junto com os nossos fornecedores, bonificação para que a galera tivesse. Então eu comprava 100 quilos de café, ele me bonificava em 20, 30, e isso me ajudava a manter a operação vingando. Isso incomodou muito os concorrentes. Ah, com certeza. Então é aquilo que a gente já falou no começo. Ou você está incomodando porque você está fazendo um excelente trabalho, ou você está incomodando porque você está fazendo um péssimo trabalho. A partir do momento que o teu cliente te elogia e faz questão de gravar um vídeo e te autoriza a usar a imagem dele nas redes sociais, estando dentro de uma sala de embarque, que ele está a poucos minutos de entrar no avião, é muito raro. Quantas vezes vocês já viram alguma operação, algum estabelecimento comercial conseguir a gravação de um depoimento dentro de uma sala de embarque? O cara vai num shopping, o cara vai numa loja de rua, você ainda vê isso. Mas a gente conseguiu isso dentro do aeroporto. Então isso chamou muita atenção da Nespresso, que chamou a gente para fazer parte de um novo projeto, que para onde a Coffee Ground for, a gente vai ter a bandeira Nespresso com a gente. Então, esse ponto de rua no Jardim das Américas, ele já está nascendo com essa parceria com a Nespresso, que é uma marca global, onde a gente vai ter ali uma experiência muito diferenciada para que o cliente ele tenha uma imersão de sabores, acolhimento, serviço e fidelização. É o que a gente quer. É o que ele saia de lá feliz e que ele retorne e que ele fale para as pessoas que ele foi lá, que ele gostou do que ele viu. Então, é um espaço dentro do Plaza América que a gente está idealizando com muito carinho, com muito cuidado, para que as pessoas saiam de lá felizes. É o que a gente quer.
Cara, muito legal. Legal demais. Que aula de Empreendedorismo que e aula de negócios. é muito interessante, cara. Bacana, hein? Everton, agora Pergunta de ouro? a pergunta de ouro, Everton. É, com toda essa trajetória aí, Gabriel, o que você aprendeu aí com esse mundo do empreendedorismo, né? E para você, o que é ser empreendedor? Olha, para mim, ser empreendedor é acreditar. Em uma palavra, eu resumo em acreditar. Porque, como eu falei, eu sou fundador de uma cafeteria que começou a beber café com 30 anos de idade. Então, isso mostra que o empreendedor, ele vende café, ele vende sapato, ele vende camiseta, ele vende areia no deserto, ele vende o que for necessário, o que for importante e aquilo que se conecta com o momento de vida dele. Eu entendi que o café, para mim, hoje eu sou um bebedor de café, mas ele virou o que hoje eu faço um paralelo com o que o vinho já foi, Sim. né? No começo, continua sendo óbvio, mas nasceu lá com os amantes do vinho, os amantes do chopp, da cerveja, né? Os mestres cervejeiros. Então, assim, o amante de uma boa comida. Ninguém falava 20, 30 anos atrás de degustar um café. Ninguém falava de saborear um café. Café, se a gente pega na história, ele sempre foi um aditivo para que você conseguisse se manter em alerta, ativo, produzindo. Era como se fosse uma rotina dali para você continuar trabalhando. As pessoas criaram a rotina do café pós-almoço, por quê? Porque depois do almoço dava aquela... Dá um soninho. Dá o soninho. Então, com o passar do tempo, as pessoas entenderam as propriedades do café, a importância que o café tem. E aí eu já deixo o convite aqui para que vocês tragam o Rubens do Amado Grão. Vamos trazê-los. É um cara que vai contar sobre a história do café, um amigo, alguém que tem propriedade para falar sobre café aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. É um cara referência que ganhou já diversos prêmios. Então tragam o Rubens, eu vou deixar o contato do WhatsApp dele com vocês aqui. É uma pessoa que vai trazer muito conhecimento para quem gosta de café, para quem quer aprender sobre café. Ele tem curso de café. Então é uma coisa que muita gente precisa estudar, aprender para conseguir disseminar esse conhecimento. Então o rumo que a gente quer dar para a Coffee Ground é exatamente essa excelência da qualidade do serviço, a excelência dos produtos que a gente vende. E para explicar para quem está em casa, Coffee Ground significa borra de café, em inglês. Nós temos um projeto em parceria com o Senai. Nós fizemos um contrato com o Senai, onde o Senai está promovendo uma pesquisa de desenvolvimento de métodos para que a gente reaproveite a borra de café. Então, existem hoje no mundo, pelo menos pela minha pesquisa, 3 lugares que reaproveitam a borra de café numa escala já industrial, que é a Alemanha, a Austrália e a Coreia do Sul. O que esses 3 lugares eles têm em comum? Eles pegam a borra de café, eles transformam essa borra de café em tijolo, em telha, em copo, em vaso, em lápis, em caneta. Assim, são várias as propriedades que eles reaproveitam essa borra do café exatamente para trazer essa pegada da sustentabilidade. Então você evita o desperdício, você evita que esse resíduo orgânico ele seja misturado com metal, com vidro, que vá para o lixo, que acabe entupindo tubulação, e você traz vida para ele de volta. Então é isso que a Coffee Ground tem como propósito. É isso que a gente quer construir. A gente tem feito parcerias e buscado investidores que acreditem nisso, para que a gente faça o quê? Um modelo de cafeteria nos principais aeroportos do Brasil, modelo de rua e shopping, para que a gente tenha também a marca bem posicionada nesses mercados, e em cada um desses lugares ele seja um posto de coleta da borra de café. Então a gente quer conectar com a maior rede de cafeterias possível do Brasil e fora, para que a gente recolha esse material orgânico, coloque ele numa escala industrial, reaproveite e dê uma finalidade
que esses parceiros também precisem. Então, vou dar só um exemplo. Se a gente tem uma cafeteria aqui em Cuiabá que gera por mês 100 quilos de borra de café por mês de lixo, que vai para o lixo. Muitas vezes o cara não sabe nem a quantidade que ele gera. Né? Então é importante primeiro a gente metrificar isso. De qual é o volume que a gente está falando? Multiplica isso pelo número de cafeterias que a gente tem. Olha quanto material a gente poderia reaproveitar. Então são essas coisas que a gente vai conscientizar as pessoas, colocar para dentro de casa esse dever de o que você precisa para a tua cafeteria? É um copinho personalizado? A gente vai desenvolver esse produto aqui dentro de casa e a gente vai devolver ele para você. E para as empresas que se associarem, se afiliarem, a gente vai aplicar um desconto específico com base no volume de borra de café que foi gerado. Ou seja, você transforma a borra de café numa moeda. Caramba, cara, que legal. Bacana. Novo empreendimento. Com certeza. É isso aí. E, Gabriel, muito obrigado por você ter vindo aqui no Zoom Talk. Cara, foi um prazer enorme ter você aqui. Eu acho que trouxe muito conhecimento, né, Everton? Muito mesmo, Gabriel. E obrigado mais uma vez. Se você quiser deixar suas últimas palavras aí para considerações finais. O nosso público, será um prazer. Bom, eu quero agradecer o convite que vocês me fizeram. É um prazer sempre conversar. Eu falo que o empreendedorismo, ele acredita, mas ele precisa também fazer com que mais pessoas acreditem. Ele sozinho ele não dá conta de fazer tudo. A gente precisa aprender a delegar. A gente precisa aprender a perder o medo, que muitas vezes o empreendedor ou o aspirante empreendedor, ele tem uma ideia e ele deixa de executar porque ele tem medo de contar para alguém que alguém vai roubar aquela ideia e aí ele vai perder o grande capítulo da vida e vai viver amargurado porque alguém roubou a ideia dele que nunca seria executada se ele não começar a falar. Então, eu não tenho medo que alguém assista esse podcast e fale, eu vou criar esse produto antes que o Gabriel. Crie, faça e eu vou aprender com você. No jornalismo eles falam, né, Everton? Matéria é boa, matéria no ar, né? Exato. Não adianta ficar só pensando nela. Exatamente. Obrigado, Gabriel. Valeu. Muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. E obrigado a vocês que estiveram até aqui com a gente, né, Everton? Com certeza. E, Everton, dá aquele último recadinho, aquele final pra gente fechar o podcast. Olha, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva-se, comente, compartilhe, né? Deixe nos comentários aqui o que você achou desse podcast. Para nós é um prazer, né, Marcelo? Com certeza, pessoal. Muito obrigado por vocês nos acompanharem. E siga o recado do Everton e até o próximo podcast. Até mais.